Estamos aqui em mais um Kingdom Cast com um convidado para falar sobre marketing. Kelly, mas a Kingdom não fala sobre marketing? Pois é, a gente tem que trazer os especialistas aqui também. E um convidado super especial, porque além de tudo, ele é meu sócio, querido do meu coração. Kedson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Se apresente e apresente a Neon. Com certeza. Em primeiro lugar, me sinto em casa. Ah, Como se aqui não fosse sério? minha também. Engraçadinho. Pessoal, eu sou o Kedson Carmo. Vocês já me viram aqui em alguns conteúdos. Meu nome é estranho mesmo. Quem me conhece pela primeira vez, eu dou até 15 créditos para errar meu nome. Mas fica tranquilo que antes de acabar esses créditos, você vai acertar, vai aprender. E eu sou especialista em marketing e trago essa especialidade aqui para dentro da Kindle. E hoje vai ser a oportunidade de apresentar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou e também o que a minha agência, o que a minha empresa de marketing faz. E conta, o que a sua empresa de marketing faz? Olha, a minha empresa de marketing faz hoje o que eu gostaria que ela tivesse feito desde o início dela. Começa assim. Por quê? Eu já trabalhei com marketing tradicional, o marketing que envolve produção de conteúdo, redes sociais, tráfego, eu já fiz tudo isso. E eu sempre sofri com um ponto, que é o seguinte: o cliente ele contratava esperando muitas das vezes um milagre, que é assim, o marketing normalmente é o primeiro a ser contratado e o primeiro a ser demitido. Então, é verdade. Então, se a empresa está O passando por psicólogo também. dificuldades, Não, o psicólogo é o último a ser contratado e o primeiro a ser demitido. é o primeiro a ser demitido também? Então a gente tem essa diferença. O nosso aqui é o primeiro e primeiro. Então imagina uma empresa qualquer, de qualquer segmento. Está com dificuldade, ela pode ser a dificuldade que for. Normalmente é faturamento. Pensa, preciso fazer marketing para poder faturar mais. Contrata, procura o marketing. Só que nem sempre a solução que essa empresa precisa vem só do marketing. Ou então, se tiver um marketing bem feito, é o suficiente para poder criar aquele milagre. Então já enfrentei muito esse problema. A partir desse problema, que eu vou explicar daqui a pouco com mais calma do que se trata, hoje eu tenho uma solução que é a seguinte: hoje eu trabalho com marketing, que é um marketing focado em resultados. Então eu consigo ser um meio de campo, falando em termos de futebol, entre o marketing tradicional e entre a empresa. Então eu consigo automatizar e facilitar muito dos processos de marketing dentro da própria empresa, fazer com que a empresa esteja preparada para poder receber mais leads ou fazer atendimentos de melhor qualidade, fazendo com que o percentual de fechamento ou de conversão dos leads em clientes seja maior, automaticamente fazendo as empresas terem um faturamento maior. Entendi. Quando você fala de automatização, você está falando necessariamente de quê? Certo. É pensar o seguinte: qualquer trabalho que ele é repetitivo, seja feito pela pessoa que for. Vou dar um exemplo que é o mais comum, uma atendente de WhatsApp. Vamos pegar um exemplo, fala um segmento qualquer, sei lá, A psicologia. psicologia. Imagine então que tem a Eu vou sempre psicóloga, o puxar a consultório. sardinha pro meu lado. Isso é natural. E é um excelente exemplo. Por quê? Porque encaixa certinho. Imagina, a psicóloga está dentro do consultório e de repente tem a secretária lá do lado de fora, que recepciona e faz o atendimento pelo WhatsApp. Tenho certeza que 90% das conversas que essa secretária faz no WhatsApp são sempre as mesmas coisas. Alguém que não conhece o consultório ou não conhece a psicóloga perguntando quem é, se tem alguma referência, alguma coisa assim, perguntando se tem data e perguntando preço. Vamos supor então que essas são as 3 perguntas que mais acontecem. Certo. O problema é que se essa secretária estiver ocupada fazendo outras coisas, muitas das vezes a pessoa que está procurando um psicólogo pode fazer pesquisa em 5 consultórios diferentes. Aquele que responder bem e responder primeiro tem a chance de ficar com ele. Não é porque você, ou nesse exemplo, essa empresa não respondeu na hora, que o cliente vai esperar horas ou dias para ser respondido para fechar lá. E esse processo que ele é repetitivo, ele pode ser automatizado. E automatizado em que nível? As perguntas que normalmente fazem, a gente pode preparar um atendimento automático, criar um bot, um robozinho, como o pessoal costuma falar, para poder entender essas perguntas ou darmos opções para as pessoas e conseguir interagir de maneira automática e conseguir fazer, inclusive, o agendamento, qualificação e tirar dúvidas. Inclusive, hoje, dentro dos bots de WhatsApp, você pode fazer uma interligação com a inteligência artificial. Então, imagina o GPT interagindo com a pessoa. Você pode ensinar o GPT o que é o seu negócio, qual é a linha de psicologia que você faz e tudo mais. E se a pessoa quiser tirar alguma dúvida prévia, você limita do que pode ser dito e a pessoa pode interagir com o GPT. Então, não é só aquela conversa que as pessoas ditam ser chatas de WhatsApp automatizado. É possível também trazer inteligência artificial para esse processo. Entendi. E quando que foi que você teve a sacada de que o marketing precisava desse algo a mais? Essa sacada, na verdade, ela não veio em um momento, foram vários acontecimentos. Na verdade, foram várias porradas que a vida me deu para poder acordar, sabe? Foi meio que aquela cena de etapas. Foi uma série de clientes meus que contrataram para poder fazer rede social, fazer conteúdo, tráfego,
e esses clientes eles estavam sempre insatisfeitos. Então a gente fazia um tráfego legal, fazia um conteúdo bacana, entregava uma série de leads para esses clientes, mas esses clientes falavam, cara, a gente está pensando em cortar o marketing. Por quê? Porque não está dando resultado. Como assim não está dando resultado? A gente não está vendendo. Aí a gente vai sentar para analisar a situação, percebe que, por exemplo, o atendimento lá nessa empresa do nosso cliente é feito por qualquer pessoa sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de processo. Entendi. Então, é sentar com esse cliente várias vezes e falar, olha, eu te entreguei, vamos, um valor fictício, eu te entreguei 100 leads mês passado. O que Quantas você fez vendas com você eles? fez com ele? Ah, mas os leads não são qualificados, vamos lá, me mostra. Cadê as conversas? Fulano, cadê o WhatsApp? Fulano. Ou seja, a empresa não tem nem controle sobre os leads que entravam. Quanto menos eles teriam controle de quem fechou ou não fechou, o motivo, tempo de espera, tempo de atendimento. E esses dados todos faziam muita diferença. Então não adianta dar sementes que podem frutificar na mão de pessoas que não sabem plantar essas sementes. E esse processo é como se fosse o comercial. Se o comercial não souber pegar o lead, não tiver um sistema que acompanha, um sistema que acompanha não só o atendimento, mas o relacionamento e também o processo de vendas, realmente nenhum marketing vai ser suficiente. Porque se o comercial não for efetivo, não adianta. E aí foi nesse gap que eu sofri bastante que eu comecei a pensar, cara, existem muitas agências boas, mas nem todas conseguem entrar na empresa do cliente e conseguir organizar o processo comercial, instituir um CRM, um processo comercial, um treinamento de vendas ou metas e uma série de outras coisas para fazer com que o que o marketing tradicional faz realmente possa significar em faturamento no final do mês da empresa. Então vocês são muito mais que uma agência de marketing. Muito mais. Tanto é que hoje o meu foco não está tanto no marketing que eu chamo de marketing tradicional. Social media, tráfego pago, produção de conteúdo. Também faço, mas não é o meu foco hoje. Meu foco hoje é fazer com que as empresas consigam pegar o resultado do que vem da agência de marketing e traduzir isso em faturamento nos seus negócios. Entendi. Então eu meio que me desloquei do que é o comum da agência de marketing para me posicionar e me especializar nesse meio de campo entre o comercial, que é o que as empresas falham muito hoje, e o que o marketing faz. O que o empresário precisa saber, assim, tipo, qual é a... Porque a gente sabe que marketing também é trazer nível de consciência. Sim. É educar o nosso cliente, né? Esse cliente que está acostumado a contratar o marketing só para fazer uma social media, para cuidar lá da rede social, o que a gente precisa ensinar para esse profissional, para esse empresário, para esse empreendedor, micro, médio, grande empreendedor, que ele precisa... que seria o ideal ele contratar esse serviço e não apenas uma agência de marketing para ele trazer o lead e não saber o que fazer com ele? Certo, uma excelente pergunta. Não é à toa que é a minha sócia, né? Mas o que esses empresários, essas empresas precisam saber é o seguinte. Primeiro, é se perguntar, eu tenho controle de todo o processo? Eu sei exatamente o quanto eu invisto em marketing, o quanto isso me traz de resultado no final do mês? Eu tenho noção de quais e quantos são os leads que vêm e como a minha equipe comercial está trabalhando esses leads, qual é a cadência de mensagens, qual que é o playbook, quais são os scripts de vendas. Playbook, agora eu buguei. O playbook é como se fosse um passo a passo que é necessário ser feito pela equipe de vendas, com todos os scripts, com todas as conversas, com cada uma das etapas, o que fazer, o que responder. É como se fosse um mapa do tesouro da equipe comercial, que vai acompanhar todos os processos de vendas. Se você tem o controle de tudo isso, então provavelmente eu não preciso te ajudar, você já está indo muito bem. Agora, se em pelo menos uma dessas etapas que eu citei aqui, você não tiver controle, não tiver domínio, não tiver essa expertise por si só, cara, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você precisa urgentemente saber como funciona todo o fluxo ou criar os processos comerciais dentro da sua empresa. E não vai adiantar investir rios de dinheiro em uma agência massa ou investir muito em tráfego se você não estiver preparado com tudo isso que eu comentei em fazer com que esse lead vire de fato um cliente e vire faturamento. Às vezes esse lead ele nem vem pelo marketing, né? Ele vem de uma indicação, por exemplo. E às vezes a gente tem, por exemplo, uma das psiquiatras que eu trabalho com ela indica um paciente. E a primeira coisa que esse paciente me pergunta é: você atende convênio ou quanto custa? Que é aquilo que você falou da pergunta automatizada, que também geraria uma resposta automatizada. E o que eu percebo? Que muitas das vezes eu ganho esse cliente quando eu não dou uma resposta automatizada. Do tipo, você atende convênio? Não. Você atende... Quanto é a sua consulta? R$1.000. Ainda não é, mas eu pretendo que seja. R$1.000 a minha consulta. E aí esse cliente, com essas duas informações, ele vai embora tomar uma outra decisão que seja mais adequada, sem nem conhecer o meu trabalho. Então, como que hoje a sua agência ou o marketing pode ajudar as pessoas a
usar as ferramentas de automação, trazer a inteligência artificial, mas não perder esse contato, essa chance de ter uma conversa com o cliente para que ele entenda mais antes da tomada de decisão. Legal. Hoje a questão de bots de atendimento, os robozinhos de atendimento, tem ficado cada vez mais disseminados. Só que vem aquele preconceito de, eu não quero na minha empresa, os meus clientes eles gostam de conversar com os meus atendentes, eles gostam de conversar com pessoas. Isso é muito bom, só que aí tem 2 pontos. Primeiro, será que essas pessoas estão 7 dias por semana, 24 horas por dia disponíveis para poder atender? Quantas pessoas o seu atendente consegue responder simultaneamente? Então, se você quer realmente ter uma qualidade muito grande, eu imagino que você deva então investir numa equipe que talvez seja 3, 5, 10 vezes maior do que a que você tem hoje. Então, levando em consideração nesse ponto, se você não pode contratar uma equipe tão grande, existe uma outra solução que talvez, aí depende muito de cada caso, Kelly. Não quer dizer que isso serve como regra para todos os negócios. Mas existe aí a importância de ter o processo de vendas e o processo de atendimento bem definido. Porque dependendo de como for, existem perguntas que são repetitivas que o robozinho pode qualificar sem precisar mexer com ninguém. E dependendo de quais forem as respostas que a pessoa for caminhando, desenhando, vai acionar um gatilho em que vai chamar, no momento certo, um ser humano, um atendente, para poder assumir aquele controle. Mas agora imagine quantas vezes o seu atendente perde tempo com um cliente que não vale a pena. Entendeu? Então, ao invés de, talvez... Ou com um cliente que não é para ele naquele momento, né? Perfeito, perfeito. Então, imagine que chegue alguém que fale o seguinte, olha, atendente, só vou te entregar quem realmente vale o seu tempo. Só vou te entregar quem tem o perfil de ser o seu cliente. Que no marketing a gente chama de lead quente. Um lead quente, um lead qualificado, exatamente. Então, eu consigo não apenas educar, filtrar, mas eu consigo qualificar o cliente. Então, durante o processo, quando a pessoa atingir o mínimo de qualificação, o sistema pode apitar e falar, olha, agora estou te encaminhando para falar com o atendente Kelly. Certo. E aí dá continuidade ao atendimento. Mas imagina, se de 100 que você receber de leads durante uma semana, estou chutando aqui um número aleatório, imagine que a sua vendedora precisa atender os 100. Será que ela vai atender com qualidade os 100? Se ela tiver que atender sozinha esses 100, pode ser que você ainda perca vendas porque ela não está disponível, porque ela demorou, porque o atendimento dela não foi o melhor que ela poderia fazer. Agora imagine que desses 100, 50 eram qualificados. Poxa, o sistema automatizado consegue filtrar e preparar tudo isso e entregar um relatório para a sua vendedora ou para a sua atendente, dizendo, olha, a Kelly, ela tem o perfil de ser sua cliente porque ela disse essa e essa informação. Está na hora de você entrar em contato, de ligar ou de continuar o atendimento. Então, num caso como esse, essa pode ser uma solução. Porém, existem casos que a gente consegue colocar automação do início ao fim. Inclusive, existem casos, vou dar um exemplo de delivery. Poxa, você não precisa mais ligar para uma pizzaria e conversar com o pizzaiolo ou com o atendente da pizzaria para poder fazer um pedido. Legal. Hoje no iFood você vai lá e escolhe tudo o que você quer. Então existem segmentos como de delivery que você pelo WhatsApp faz o que o iFood faz. Você seleciona, você coloca o seu CEP, ele já calcula o quanto vai ser, você faz o pagamento por lá, ele verifica se o Pix ou o pagamento por cartão foi feito no seu banco, devolve o comprovante, encaminha um token ou encaminha o pedido para o entregador e tudo acontece pelo seu celular. Você está entendendo? E a gente pode até se acostumar. A partir de agora, com inteligência artificial principalmente, com várias outras ferramentas de tecnologia que possibilitam essas automações, a nossa tendência é ter o mínimo possível de contato com o ser humano. E não é porque o seu cliente ele gosta de falar com alguém. A tendência a partir de agora é que falar com alguém se torne menos provável. E a gente tem isso como regra. Por exemplo, existem muitas cidades, inclusive em Brasília, que você não tem mais cobrador de ônibus. Você só vai lá e encosta o negócio. O metrô, por exemplo, você só encosta a catraca lá o negócio. Existem carros autônomos que você, daqui a pouco, quando chegar no Brasil, pode demorar um pouco, mas vai chegar um dia, você vai sentar e dizer para onde você vai e não tem nem motorista. Existem, por exemplo, o mercado que eu vou para fazer as compras da minha casa, eu não preciso mais falar com uma caixa, eu vou lá e eu bipo os negócios. A tendência a partir de agora é fazer com que as coisas ganhem tempo, tenham qualidade, tenham celeridade. As pessoas não querem perder tempo. E que essas pessoas sejam liberadas, né? Porque a gente pode pensar assim, nossa, mas coitada, né? A moça lá do caixa vai perder o emprego? Não, ela vai ser liberada para uma outra função e para uma função que vai exigir dela um nível de conhecimento, de atendimento mais aprimorado. Ou seja, as pessoas vão ser obrigadas a estudar, a se qualificar, a se melhorar para continuarem no mercado de trabalho, ao passo que a fluidez pro cliente aumenta muito. Sim. Né? E não só vai ser exigido, como vai ser importante para que essa pessoa estude um pouco mais. Né? O mercado ele não vai dar mais margem, eu consigo fazer isso aqui.
cara, você vai ter que estudar um pouquinho mais, porque é isso que qualquer um consegue fazer, vai ter uma automação. É verdade. E aí a gente está caminhando para isso, né? E é uma seleção natural do mercado de trabalho. Nós tivemos uma seleção natural do mercado de trabalho no sentido de CNPJ, que foi durante a pandemia. Durante a pandemia, as empresas que não estavam na internet literalmente quebraram. Sim. E então fez com que as empresas procurassem cada vez mais o marketing ou o mundo digital. Agora nós estamos numa nova onda, não necessariamente das empresas, mas principalmente dos profissionais. Os profissionais que hoje não tiverem a capacidade de se especializar ou de estudar ou de se atualizar em inteligência artificial, em redes sociais e principalmente em tecnologias novas, essas pessoas podem ficar para trás. Mas aí eu costumo dizer o seguinte, a inteligência artificial não veio para roubar o espaço ou o trabalho de ninguém. Mas as pessoas que não estiverem preparadas, de repente, podem ser substituídas. Mas aquelas que se prepararem e souberem como utilizar a inteligência artificial ao seu favor, para poder, inclusive, acelerar o seu processo de trabalho ou trazer mais produtividade para o seu processo de trabalho, essas têm a oportunidade de se destacar. Kedson, a direção, ele disse que eu só tenho mais um minuto. Eita, essa direção, viu? Se você pudesse resumir essa nossa conversa, assim, de uma maneira bem prática, que as pessoas saíssem daqui com uma sensação de que aprendeu algo, como é que você resumiria o que é Neon, o que essas novas tecnologias, o que empresas como a sua, né, com essa mentalidade de inovação, o que as pessoas precisam aprender, que elas podem sair daqui e falar assim, valeu o meu tempo? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar como um resumo de tudo que nós conversamos é o seguinte, existem tendências e uma nova tendência está acontecendo. Você tem duas opções. Ou você pode entrar nessa nova correnteza e seguir com ela e ganhar velocidade e sair na frente dos concorrentes ou sair na frente do mercado em que você atua, ou você pode estar nadando ou remando contra essa correnteza. Se a sua opção for a primeira, de aproveitar essa nova tendência, essa maré, para poder ganhar e conquistar mais espaço, a Neon pode e vai ser a empresa para te ajudar a favorecer e facilitar todo esse processo. Agora, se você quiser continuar na mesma, esperar de repente um milagre ou quiser continuar nadando contra a maré, infelizmente nós não podemos te ajudar com isso. E se as pessoas quiserem te contratar, Kedson, quiserem saber um pouco mais, ter uma experiência, uma degustação ou entender o processo da Neon, como é que elas podem te encontrar? Certo, eu vou colocar aqui embaixo o meu Instagram pessoal, que lá eu gero conteúdos, inclusive de lá você também pode ir para o Instagram da Neon, e tem um site que é o neonmarket.com. Então, em qualquer um dos dois, vocês conseguem tanto encontrar a mim, como também encontrar a minha empresa. E se prepare, porque você vai ser qualificado por um robô. Isso já é uma coisa para te preparar, para você ver como é que é o processo. E é muito melhor ou mais agradável do que parece. E é uma forma de você experimentar o que eu faço por mim, faço por outras empresas e posso fazer por você também. Foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigada, Kedson, disponibilizar seu tempo para esclarecer essas dúvidas. Eu acho que cada vez está tendo mais dúvidas, né, a respeito dessas automações, essas empresas que podem gerar essas soluções. Obrigada por estar aqui disponibilizando esse conhecimento. Gostaria de te agradecer e dizer para você que se você precisa ou quer, ou tá aí em busca de conteúdos sobre inovação, tecnologia, inteligência emocional, gestão, a Kingdom é o lugar, então já aproveita, já clica aqui, ó, @kingdom.company, e a gente sempre vai estar disponibilizando conteúdos para que vocês estejam cada vez mais bem informados, bem instruídos e cada vez mais capacitados, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Inclusive, também agradeço o convite. E fica também um convite para quem está assistindo. Se você quiser ter a oportunidade, assim como eu, empresário, estar sendo aqui entrevistado pela Kingdom e falar um pouco mais sobre o seu negócio, divulgar um pouco mais sobre o seu trabalho, existe essa possibilidade. É só nos procurar ainda nas redes sociais ou nos caminhos que a Kelly falou, que você pode ser a próxima pessoa aqui divulgando o seu trabalho na Kingdom. Um beijo, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!